Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 26 de novembro, e a gente está aqui gravando para vocês nessa tarde a movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. A gente vai falar tanto do ambiente diário, referente ao pregão de ontem, quanto também o fluxo em base semanal, para que vocês sempre possam ficar atentos na pressão de preços que eles estão fazendo aí para os nossos ativos. Pessoal, para quem é novo no mercado e também para quem é novo no canal, esses investidores, eles contabilizam um pouco mais de 50% de todo o volume negociado na nossa bolsa. Então é no mínimo coerente a gente acompanhar a pressão de preços que eles estão fazendo aí para os nossos ativos. E essa é a principal função do nosso canal, deixá-los antenados em relação às pressões de preços que eles estão fazendo para os nossos ativos. Bom, dando uma olhada aqui no próprio site da bolsa, gráfico semanal do Ibovespa, a gente completou o quê? A segunda semana positiva para o nosso mercado. Inclusive na semana passada a gente chegou a comentar com vocês que não haveria melhor semana para a gente estancar aquela movimentação de queda que a gente estava percebendo para o mercado. Por quê, pessoal? Tanto no ambiente gráfico a gente tinha feito um topo lá no final do mês de agosto, início de setembro, quanto também por aquela extensão de 618 de Fibonacci dessa possível segunda perna que a gente está desenhando aqui para o nosso mercado. Então a gente teve isso pautado com quem, pessoal? Pautado pelo fluxo estrangeiro, conforme vocês estão vendo aí em relação aos nossos vídeos. E quem não teve a oportunidade de verificar, dá uma olhada lá aqui nos vídeos em base semanal, está escrito com uma tag sexta e semana para que vocês acompanhem o nosso vídeo da semana passada. Bom, e nessa semana, pessoal, mais uma semana positiva para o mercado. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na movimentação em base diária de fluxo referente ao pregão de ontem. Bom, no mercado à vista eles fecharam o dia com ponta compradora e também ponta compradora no mercado futuro. Isso ajudou o que, pessoal? Ajudou a calçar o nosso mercado. A gente teve inclusive um dia que positivo de uma alta de 0,27, inclusive mais um pregão esvaziado no nosso mercado, exatamente por parte aí das festividades do mercado americano. Mas mesmo assim, o que aconteceu? A gente teve aí um ambiente de alta para o mercado e, novamente, conforme a gente comentou com vocês, foi empurrado por quê, pessoal? Pelo fluxo por parte deles no mercado futuro. Eles começaram até o dia numa ponta vendedora. Só que depois dessas duas primeiras horas de pregão vendedor, eles inverteram a mão e dá uma olhada. Foram assim, inclusive atingiram um pico por volta de 2 horas da tarde em 170 milhões. Quando a gente fez um giro com vocês, pouco mais de 3 horas da tarde, eles estavam com uma ponta compradora no à vista, cerca de 20 milhões, e ponta também compradora no futuro, em 170 milhões. Depois, no final do pregão, somente administraram, enquanto a evolução de preços ficou praticamente aí lateral, em base horária, entre 2 e 5 horas da tarde. Na hora final, a gente inclusive conseguiu aí ter uma evolução de quase 350 pontos para o Ibovespa futuro. Se a gente dá uma olhadinha aqui no ambiente intradiário para os contratos, pessoal, olha o que eles fizeram aqui para o dólar. Ponta vendedora desde o início do pregão. Inclusive na primeira hora do pregão de ontem, o dólar se valorizou 45,5 pontos em base horária. E eles estavam fazendo o quê? Ponta vendedora. Ficaram assim até o final do pregão. Isso possibilitou a eles ter uma projeção de lucro em relação ao preço médio de 16 pontos. Deu quase 2,5 milhões. E no índice futuro, essa ponta compradora que a gente viu, proporcionou a eles uma projeção de lucro de praticamente 520 pontos em relação ao preço médio, que deu aí um pouco mais de 800 mil reais para o nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha aqui no ambiente dos gráficos em base diária, olha o que eles estão fazendo para o dólar, pessoal. Eles fizeram no pregão de ontem o quê? Uma realização de lucros. Porque olha como é que está o contrato do dólar futuro durante esse mês. Uma ponta compradora bem extensa por parte deles e a movimentação também ascendente dos preços. Como a gente está se aproximando do encerramento desse contrato, eles resolveram fazer o quê? Colocaram no bolso essa movimentação do dólar, inclusive depois daquela abertura em alta, o dólar foi perdendo força ao longo do dia em relação ao nosso mercado. Lembrando que a gente só tem aí mais 2 pregões de liquidez para esse contrato atual do dólar para o nosso mercado. E em relação ao Ibovespa futuro, eles tiveram ontem uma ponta vendedora, também ontem um ambiente de poucos negócios devido ao feriado americano, e ontem a gente teve aí uma desvalorização de preços para o nosso mercado futuro. Hoje eles atuaram com uma ponta compradora, inclusive uma ponta compradora mais pujante, e a gente teve aí uma variação positiva para o nosso mercado. Vamos ficar bem atento, pessoal, porque a gente já está começando a ver que eles estão fazendo o quê? Uma movimentação ascendente para o saldo dos contratos futuros do Ibovespa.
E esses contratos vão se encerrar agora em meados de dezembro. Exatamente aqui no dia 14 a gente está começando a se aproximar do final desse contrato e nesse momento eles estão com um pouco mais de 1 bilhão e 700 de ponta compradora para esses contratos. Dando uma olhadinha aqui no mercado à vista, pessoal, no nosso giro eles estavam atuando como carro-chefe de compras nas ações de Goal. Eles continuaram com essa ponta compradora, inclusive incrementaram um pouco, e o ativo que estava se valorizando 2,2% terminou com quase 2,4% de variação positiva. Na ponta vendedora, eles estavam atuando nas ações de Fibria, inclusive ficaram praticamente nesse mesmo nível de saldo vendedor, e o ativo que estava subindo 2,1% terminou aí com quase 2,4% de variação positiva em relação aos preços. Bom, dos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, pessoal, eles tiveram uma projeção de variação positiva de 0,44, que é a nossa variação média. E dos ativos de ponta vendedora, eles perderam dinheiro, tiveram uma variação média positiva de 0,22. Mas como o ambiente ficou comprador no pregão de ontem, eles ainda conseguiram oferir uma projeção de lucro no mercado à vista de pouco mais de 350 mil reais. Dando uma olhada aqui no mercado de opções, eles atuaram aí praticamente no 0 a 0 para as opções de Petrobras. E vocês estão lembrados que no nosso giro eles estavam atuando o quê? Numa ponta vendedora. Porque aqui que eles estavam numa ponta de put? Eles estavam praticamente aí com 1 milhão e 800 comprados na ponta de put. E quem compra put é o que, pessoal? Projeção de queda para o ativo. Como eles terminaram praticamente no 0 a 0, no caso de Caos no nosso giro eles estavam comprando 700 e eles foram comprando aí até chegar a 1 milhão e 600 no pregão de ontem. Bom, em relação à Vale, pessoal, a gente já tinha observado que a movimentação por parte deles era compradora. Inclusive eles estavam comprando 2 milhões e 700 de Caos no mercado quando a gente fez um giro. Terminou inclusive com 3.400, quase 3 milhões e meio para o nosso mercado. E dá uma olhada só o que eles estão fazendo em Vale, pessoal. Eles estão vendendo o ativo no mercado à vista e comprando no mercado de opções. A gente está sempre comentando aí com vocês, quando acontece esse tipo de operação, o que eles estão fazendo? Eles estão protegendo as carteiras deles em relação à variação de preços e remunerando. Exatamente, é uma forma de remuneração e proteção em relação à variação de preços para o ativo. Se a gente dá uma olhada aqui, eles tiveram um dia de projeção de prejuízo para as opções de Petrobras e projeção de lucro para as opções de Vale. Se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, no caso de Vale, pessoal, eles conseguiram lucrar nas duas pontas. Para as opções que eles atuaram numa ponta compradora, 10,80 de alta. Na ponta vendedora, 5,92 de baixa. Variação média, conseguiram então lucrar nas duas pontas. No caso das opções de Petrobras, eles lucraram somente nas opções que eles atuaram numa ponta vendedora, 7,58, só que a ponta compradora, além de ser um volume maior, eles tiveram uma projeção de prejuízo praticamente no mesmo patamar, o que não foi suficiente para que a ponta de lucro pudesse encobrir essa projeção de prejuízo que eles tiveram aí em relação à ponta compradora do mercado de opções. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no fluxo em base semanal do nosso mercado. O Ibovespa terminou a semana, pessoal, com uma variação positiva de 2,66% contra 1,31 também de alta na semana passada. Conforme a gente está acompanhando o fluxo, na semana passada também calçado pelo comportamento do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Nessa semana a gente teve também uma variação positiva para o Ibovespa Futuro, inclusive um pouco maior, e também uma movimentação de alta para a moeda americana. E como é que eles atuaram, pessoal? Ponta compradora em todos os três segmentos no nosso mercado. Em relação ao mercado à vista, o carro-chefe de compras por parte deles foram as ações de Gerdau, quase 110 milhões de reais. O ativo se valorizou quase 7% no nosso mercado. Aproveitando, vamos comentar o setor de siderurgia. Goal, ponta compradora, 85 milhões, quase 19% de alta. Uzi Minas, ponta compradora, 25 milhões, pouco mais de 11% de alta. E no caso aqui de CSN, 18 milhões de ponta compradora e também quase 19% de alta no nosso mercado. Para quem acompanha o nosso canal, a gente está sempre observando que o setor de siderurgia está sendo um setor atrativo por parte aí do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Na ponta vendedora, pessoal, eles tiveram aqui como carro-chefe nas ações o quê? Preferenciais de Petrobras. Inclusive venderam a preferencial e também venderam a ordinária. A ordinária venderam até um valor menor e teve uma variação positiva um pouco maior para o nosso mercado em relação à preferencial. No caso de Vale, eles venderam a preferencial também, só que eles compraram a ordinária. E se a gente verificar aqui, a variação positiva da ordinária foi um pouco maior do que a ação preferencial que eles atuaram numa ponta vendedora. A gente implementou nessa semana, pessoal,
um gráfico novo para o nosso vídeo semanal, exatamente que trata do mercado de opções. Por quê? Porque a gente sabe que Petrobras e Vale possuem alta liquidez no mercado de opções. E, como a gente também acompanha na base diária, a gente vai começar a informar para vocês o fluxo estrangeiro também por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha em base semanal. Então a gente tem aqui os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e o saldo da semana. Então eles ficaram o quê? Compradores tanto em Petrobras quanto em Vale em termos de caos. Inclusive Vale com um volume até maior. Vale, inclusive, venderam o quê? Puts, que é a projeção de alta. No caso de Petrobras, não. O ambiente de puts foi um pouco comprador, mas mesmo assim deu para fazer o quê? Um pouco de desconto nessa ponta compradora que eles tiveram de caos. E essa movimentação compradora por parte deles no mercado de opções faz o quê, pessoal? Faz com que essa movimentação vendedora que eles tiveram no mercado à vista tenha o quê? Proteção em relação à variação de preços e também remuneração das suas respectivas carteiras. Que é isso que a gente está sempre comentando com vocês aí no nosso canal. Comentado, setor de siderurgia, Petrobras e Vale, a gente vai comentar aí com vocês do setor bancário. No caso aqui, das ações de Itaú, eles atuaram numa ponta compradora, inclusive o ativo terminou a semana com desvalorização, só que terminaram com uma ponta vendedora maior em Itaúsa, inclusive uma desvalorização maior para o nosso mercado em relação às ações de Itaú. No caso também, uma ponta vendedora para ações do Banco do Brasil, que terminou a semana em alta, e também para as ações do Bradesco, que terminaram a semana com ambiente positivo. Bom, em relação à variação média dos ativos que eles andaram numa ponta compradora, 4,80. Na ponta vendedora, também variação média positiva de 2,68. Como a gente teve um ambiente comprador na semana, eles tiveram mais uma semana com projeção de lucro, pouco mais aí de 11 milhões de reais, quase 12 milhões de reais no nosso mercado. Se a gente dá uma olhada aqui no ambiente semanal de fluxo, essa primeira barra em azul, são os ativos que eles andaram numa ponta compradora, ou seja, eles tiveram lucro. Na segunda barra vermelha, eles tiveram prejuízo nos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora. E na semana, a gente teve aí quase 12 milhões de reais de ponta de lucro em relação à movimentação que eles fazem nos nossos ativos. Pessoal, para quem está acompanhando o canal e para quem é novo no canal, dá uma olhada na quantidade de semanas que eles são vencedores para o nosso mercado. Eles são também perdedores em algumas semanas, mas eles têm uma taxa de assertividade impressionante para o mercado. Por isso que a gente está aqui no nosso canal, deixando você que acompanha os vídeos em relação à movimentação do fluxo estrangeiro, possui uma taxa de assertividade muito intensa. Em relação àquela movimentação diária para os dois mercados à vista e futuro, a gente completou o quê? A segunda semana de saldo positivo. A gente estava vindo de 3 de negativo e na semana que passou a gente teve uma alta de 1,31 para o índice e ponta compradora por parte deles. E nessa semana uma ponta compradora aí de quase 650 milhões de reais no nosso mercado. Se a gente fazer aquela discriminação mercado à vista e mercado futuro, pessoal, tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro para essa semana, o ambiente foi o quê? Foi comprador. E dá uma olhada no mercado futuro. Lembra que a gente comentou com vocês? O mercado futuro eles fazem o quê? Um zigue-zague. Desde essa ponta vendedora que a gente teve na semana do dia 16 de setembro, eles começaram a fazer uma ponta compradora que fez um pico na semana do dia 21 de outubro, depois eles foram diminuindo, ficaram com uma ponta vendedora na semana que terminou aí no dia 11, na semana passada eles venderam um pouquinho e nessa semana novamente ponta compradora por parte deles no nosso mercado. E para o mercado à vista já a segunda semana consecutiva aí de ponta compradora por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom, pessoal, a gente espera que esse conteúdo que vocês estão aprendendo com a gente aqui no nosso canal esteja sendo de grande valia em relação à pressão de preços que esses participantes fazem nos nossos ativos. Eu desejo a todos um excelente final de sábado, um excelente domingo e segunda-feira a gente está de volta sem o giro rápido durante o pregão, mas com fechamento e a movimentação do fluxo estrangeiro no ambiente diário do pregão de segunda-feira. Um forte abraço e até lá, pessoal!